A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, ao apóstolo Luiz Américo. Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira sobrenatural. Eu quero nesta hora, neste momento, estar deixando uma palavra poderosa da parte de Deus a todos vocês. Amém? Uma palavra que dará uma direção sobre a sua vida. Uma direção poderosa da parte de Deus. Uma direção sobrenatural. O Espírito Santo me incomodou de fazer este vídeo. E eu quero que você tenha tempo para você acompanhar a palavra de Deus. Eu quero falar de 2 episódios bíblicos. Um está em João, Evangelho de João. O capítulo é o número 6 e o versículo é o número 5. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não bastariam para que cada um deles comesse um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos, pois, que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram quase 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobre os que havia comido. E vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatado para fazer o rei, tornou-se a retirar só para o monte. Irmãos, o que eu quero transmitir a cada um de vocês neste momento é algo poderoso em Deus. É algo fantástico e sobrenatural. Irmãos, eu quero começar esta palavra, que é uma palavra de obediência à Bíblia Sagrada. Irmãos, quero começar esta palavra dizendo a cada um de vocês: prestem muito bem atenção. O Brasil, vamos dizer assim, é conhecido como o país do futebol, né? E aqui tem muitos jogadores bons de bola. Irmãos, uma bola de futebol, talvez na minha e talvez na tua mão, não tem valor nenhum.
Mas uma bola de futebol na mão de um jogador como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo, vamos falar dos aposentados como o Pelé, ok? Na mão desse jogador essa bola tem valor. Eles tiram fotos, dão autógrafos. Por quê? Porque depende na mão de quem está. Essa bola de futebol, talvez na minha e na tua mão, não tenha valor nenhum. Nós vamos pagar um preço pela bola, mas não tem valor. Mas na mão de um jogador famoso, é um valor muito grande. Você está entendendo? Eu quero trazer uma mensagem rápida para não ficar muito comprido. Mas eu preciso dizer o que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Preste atenção. Parece até que o Senhor Jesus é injusto. Parece até que o Senhor Jesus não tem coração. Parece que o Senhor Jesus é um charlatão. Por quê? Porque a multidão segue ele, as multidões são curadas, são libertas, e a multidão já está com ele há algum tempo. E ele chega e diz para os seus discípulos: despede a multidão. E os discípulos: Senhor, despedir a multidão pelo caminho, eles vão perecer, eles estão com fome. Tem 3 dias que eles estão seguindo a gente. E Jesus disse: dai a eles de comer. Jesus disse: dai a eles de comer. E eles disseram: Senhor, não tem dinheiro suficiente. Não tem dinheiro suficiente para alimentar. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus disse: eu não quero nem saber. Dá a vós eles de comer. Se vira. E os discípulos saíram. Sabe quem os discípulos encontram? Um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, irmãos, igreja do Senhor Jesus, o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão só de homens? E homem come para chuchu, irmãos. Alguns homens, a grande maioria, come mais do que mulheres. Vai ter mulher que come bem também. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Trouxeram um menino. Preste atenção na mensagem, porque vai cair as escamas dos teus olhos. Na mão de um menino, 5 pães e 2 peixinhos, é simplesmente 5 pães e 2 peixes, não passa disso. Lembra da bola na mão do Neymar, a bola na mão do Pelé, a bola na mão do Cristiano Ronaldo, uma bola de basquete na mão de Magic Johnson, acho que é o nome dele assim, o melhor jogador da liga dos Estados Unidos de basquete. Uma bola de basquete na mão desse homem vale milhões, mas na minha mão, coitado de mim, não sei nem como joga. Os 5 pães e 2 peixes na mão daquele menino não dava para nada. Mas os discípulos apresentaram na mão daquele que podia fazer um verdadeiro milagre espetacular e sobrenatural. E os discípulos diz: mestre, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: já é o suficiente. Jesus disse: já é o suficiente. Irmãos, alguém vai ter que doar alguma coisa. Alguém vai ter que crer na semente. Alguém vai ter que crer na semente da oferta, na semente do voto, na semente do seu dízimo. Alguém vai ter que sacrificar. Alguém vai ter que dizer assim: não, peraí, um salário para mim de R$1.000 vai dar só para as despesas básicas. Mas se eu colocar
R$ 100 nas mãos de Deus, sobre a obra de Deus, o milagre vai acontecer. Parece que Jesus é mau, parece que Jesus não está vendo que aquele menino só tem aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, mas Jesus disse: o que esse menino tem já é o suficiente. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, levanta para cima, abençoa e dá primeiro para os discípulos. É só você ler o que a gente acabou de ler em João, capítulo de número, aleluia, capítulo de número 5, capítulo 6, versículo de número 5 em diante. Jesus levanta para cima e abençoa, e dá aos discípulos, e os discípulos dá às multidões. Sabe o que acontece? O milagre da multiplicação. Multiplicação, 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 multiplicação. Ei, meu irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, e o Espírito Santo mandou fazer este vídeo justamente por causa disso. Alguma coisa está errada, em que precisa colocar em ordem. Quantas pessoas eu já atendi, quantas pessoas eu já preguei, quantas pessoas Deus me levou na casa para fazer visita, e a pessoa ganhava X, e Deus me usou para dizer: você vai ganhar pelo menos 4 vezes mais, você vai em tal empresa, você vai trabalhar em tal lugar, vai abrir porta sobre porta. E aconteceu, e essa pessoa diz: apóstolo, eu vou ser fiel no dízimo, apóstolo, eu vou ser fiel nesse voto, e a pessoa não cumpriu, e até hoje não cumpriu. A Bíblia diz em Malaquias 3,10: com maldições sois amaldiçoados. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 1: olha, a oferta que vocês dão é do resto. Ei, assim diz o Senhor: se você der para o rei, ou seja, o governador da tua cidade, essa oferta michuruca que vocês me dão, se vocês dão para o governador, esta oferta michuruca, o resto que sobrar, e ele vos receber, eu, Senhor, vou receber vocês. 5 pães e 2 peixinhos na mão do menino, só era 5 pães e 2 peixes. Creia. Quando Jesus a levanta para cima, a multiplicação começa a acontecer. Tem muitos cristãos que estão vivendo a escassez por não ser fiel a Deus nos seus votos, nas suas ofertas, nos seus dízimos. Coisas acontecem do nada. É carro que quebra, é coisa que queima dentro de casa. Precisa fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo, igreja. Se quebra de tanto usar, é benção, porque usou bastante, precisa ser substituído por outro. Mas quebrar a todo momento, quebrar a toda hora, só dívida, só perca. Pode ver, só perca, só vida amarrada, porque não acredita. Aquele menino soltou 5 pães e 2 peixes, e olha o que Jesus fez: sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes. Eu quero dizer, sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixe. Ei, meu irmão, sabe o que é? Você tem coragem de fazer para você mesmo, e para o diabo o que você não tem coragem para fazer para Deus. Vamos para a Bíblia? Eu estou com agora King James. Olha aqui, esse Deus é tremendo. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8 em diante. Deus disse para o profeta, aleluia, Elias: a água do ribeiro Querite secou. Ah, meu irmão, tem hora que a água do ribeiro seca. Sabe por que a água do ribeiro secou? Porque Elias tomou as dores, foi para Acabe e disse: segundo a minha palavra, disse Elias, não vai ter nem chuva e nem orvalho sobre a terra por mais de 3 anos. E virou as costas e veio embora. Sabe o que acontece? Deus, pela palavra do profeta, pela palavra que sai da boca de Elias, fecha o céu, não tem chuva e não tem orvalho. O que acontece? Elias derrota os profetas de Azer e os profetas de Baal.
Deus manda ele correr para o ribeiro do Querite, ficar por ali. Mas devido à palavra de Elias, Deus não mandou, Deus não disse para Elias fazer aquilo, mas Elias fez. E toda palavra que sai da boca do profeta tem as consequências. E não tem chuva, não tem orvalho, o que aconteceu? O ribeiro secou. Deus permite o ribeiro secar pela palavra profética do profeta. Talvez pela sua palavra o ribeiro secou na sua vida. E Deus falou: o ribeiro secou. Até hoje eu dei ordem para os corvos te alimentar, Elias. Até hoje não te faltou pão pela manhã, não te faltou carne no almoço, não te faltou o café da tarde com pão, não te faltou a janta com carne. Eu dei ordem aos corvos que te alimente. Só que agora sem água você não pode viver. E o ribeiro do Querite seca. E Deus falou assim: Elias, vai para a cidade de Sarepta, porque lá eu vou dar uma ordem para uma viúva te sustentar. Uma viúva. A Bíblia diz que não tem chuva e não tem orvalho. E exatamente como Deus diz, agora Deus entra no negócio. Ei, Deus está falando para você: eu vou entrar nesse negócio. Talvez você entrou numa enrascada pelas suas palavras. Talvez você entrou em um barco furado pelas suas atitudes. Talvez a atitude de fazer aquilo que Deus não mandou. Talvez a atitude de desobedecer a palavra de Deus. Talvez você é um teimoso, é uma teimosa. Não é dizimista, não é primicista, não é ofertante. Dá dízimo quando dá oferta quando está sobrando, ou dá o resto. Guarda as notas altas na carteira e dá moeda no altar de Deus, como se Deus fosse um mendigo. Ei, está na hora de nós mudarmos a mente, está na hora de nós mudarmos o pensamento. Quando nós mudarmos a mente, eu entendi isto, e eu estou vivendo isso na minha vida. Eu entreguei o melhor para Deus, e Deus usou um irmão ontem aqui em casa, e me deu uma continha de dinheiro. Apóstolo, isso aqui é para você. Me trouxe uma compra aqui em casa, meu Deus, eu não aguentei carregar. Sabe por quê? Porque eu creio, eu acredito que é eu dando, é eu semeando na obra que eu vou receber. Diga glória a Deus aí. Muita gente crê no reteté, crê no expulsar demônio, crê nisso e tem naquilo outro, mas o Deus que você serve não pode acontecer direto. Você não tem dinheiro nem de pôr gasolina no carro, fica comprando, aleluia, fica comprando picado. Isso tem que acabar, irmão. Nós somos filhos do rei, nós somos filhos do Altíssimo. A Bíblia diz que o céu é a rua, são de ouro e de cristal. A Bíblia diz: se nós cremos e obedecemos, nós comeríamos o melhor da terra. A fase da tua prova tem que ter um fim. A fase da tua prova tem que ter um fim. Mas nós só conseguimos ir bem financeiramente se nós semearmos na obra de Deus. Eu quero fazer um desafio aqui. Mas escute a palavra primeiro. O problema é que você não é fiel. Você consegue ser fiel na conta de luz, na conta de água, na pagar os impostos, pagar o IPTU. Você abastece o carro, paga imposto, compra um pacote de arroz, paga imposto. Talvez anteriormente você era fiel na biqueira, era fiel para Brahma, era fiel para Skol, não faltava Skol, não faltava Brahma, não faltava cerveja, e agora você é um servo de Deus, você expulsa demônio, você fala em língua estranha, você cura em nome de Jesus, você anuncia o evangelho, e agora não tem dinheiro para colocar gasolina na moto, não, só vive reclamando, não tem dinheiro, só vive na reserva. Isso tem que acabar. Tome um posicionamento diante de Deus. Elias, eu vou te dar ordem para você ir para Sarepta. Lá eu estou dando uma ordem para uma viúva, eu vou usar ela para te sustentar. Uma viúva, irmão. A Bíblia diz que a mulher estava catando graveto. Ela estava catando graveto para fazer um bolo para ela e o filho dela e morrer. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não vai abençoar quem está bem. Deus não vai abençoar no oásis. Deus vai abençoar no deserto. Deus vai abençoar no deserto. Como é que desceu fogo
na oferta, no sacrifício de Elias contra os 450 profetas de Baal fora de Azera. Ei, meu irmão, procure na Bíblia, procure, examine as Escrituras. Não tinha água, e ele mandou pegar o sacrifício, colocar no altar, fazer regos, valetas, fale como você achar melhor, regos, valetas, e encheu de água, colocou o sacrifício e colocou água, mas o maior sacrifício não era o cordeiro, não era um animal perfeito imolado, era água, não tinha água, não chovia sobre a face da terra, porque Deus selou os céus para não chover e nem ter orvalho pela palavra do profeta. Mas o fogo desceu do céu, o fogo desceu, e aquela mulher catando aqueles gravetos, eita meu Deus, ela catou os gravetos, e diz a Bíblia, olha só, capítulo 17, versículo 10, e ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha, e ele chamou, ele lhe solicitou, e disse, traz por favor uma vasilha, com um pouco de água. Não tinha água, a única água que aquela mulher tem para beber, o profeta pede para ele. Parece até que Elias é maldoso, parece que Elias é um charlatão. É a mesma coisa que eu preguei sobre o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus queria com 5 pães e 2 peixinhos de um menino, era a única coisa que ele tinha. Talvez é a única coisa que você tem na tua mão, não vai funcionar. Coloca nas mãos do Senhor Jesus e você vai ver a resposta. O profeta pede água. Traz-me por favor uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. E quando ela estava se retirando para buscar a água, olha aí, ela obedeceu. A mulher se retirou para buscar a água. Ele chamou mais uma vez e lhe pediu, por favor, traz também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou, tão somente vive o Senhor teu Deus, e juro por nome de Jeová, por nome de Deus, eu não tenho um bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha, e um pouco de azeite numa botija. E estou, portanto, apanhando uns gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho. Um graveto, estou apanhando gravetos. Para ter fogo tem que ter graveto. Talvez você está numa situação tão crítica que nem a farinha, nem a botija você tem a oferta do graveto. Você tem o propósito do graveto. Entrega o propósito do graveto. Talvez você tenha sua água, entrega para o profeta a água. Entrega para a obra de Deus o que você tem na mão. Creia, acredite. Eu vou fazer uma refeição e preparar ela para mim e para o meu filho, e vou comer e vou morrer. Irmão, Deus mandou o profeta Elias para uma viúva. Deus está mandando eu, como profeta de Deus sobre a sua vida, para dizer, o que você tem na tua mão não vai resolver o teu problema. Coloca na obra de Deus, coloca nas mãos do Senhor Jesus. Meu Deus, é difícil, eu sei que não é fácil. Eu sei, durante várias vezes, eu já tive R$1.000 na minha mão, R$500, eu já tive R$2.000 na minha mão, e dizer, esse dinheiro é o da compra, é o da luz, é o da água, e Deus falar, entrega tudo. Irmão, é só para quem crê, se você não crê, não faça nada. Mas se você crê, o voto fala, o voto tem poder de falar. Portanto, assim diz o Senhor, 1 Reis 17, 14, portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que o Senhor Deus fazer chover sobre a terra. Olha a palavra profética. Irmãos,
Quantas pessoas eu já profetizei, quem sabe você foi uma delas, que eu disse que Jesus ia abrir a porta e ele abriu, que Jesus ia dar a porta de emprego, ele deu, e você não é fiel nos dízimos, você não é fiel nas primícias, você não é fiel nas ofertas. Aí a porta fecha, você fica murmurando, a porta fecha, você fica falando, cadê o meu Deus? Mas quando Deus te socorreu, você não socorreu a obra. Porventura é momento de você viver em casa planelada, porventura é momento de você viver, aleluia, enquanto a casa do Senhor perece. Você é uma das pessoas em que eu fui fazer visita na sua casa? Você é uma das pessoas em que eu profetizei dentro do templo e aconteceu? E você não é fiel nos dízimos, não é fiel nas ofertas, só vive quebrando as coisas. O negócio começa a dar certo, daqui a pouco começa a dar errado, porque você não é fiel. Até quando você vai cochear em dois pensamentos? Até quando? Até quando você vai ter essa falta de fé? Falta de fé. Aquela mulher fez o bolo. Meu Deus, é muito forte, eu vou ler aqui. Porque tem gente que quando é para expulsar demônio acredita, quando é para curar acredita, quando é para pular e rodar acredita, quando é para falar em língua estranha acredita, mas quando é para dar o Isaac, quando é para sacrificar no altar, aí não acredita, né? É por isso que vive essa vida, essa pindaíba. Imediatamente, olha só, eu estou em 1 Reis 17, 15. Imediatamente ela foi e fez tudo conforme a palavra de Elias, que lhe comunicara. Assim ela fez, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Jeová, que transmitida pelo profeta Elias. É a palavra de Deus. Deus só faz milagres verdadeiros e reais em deserto. A obra de Deus e Deus tem sido primícia na sua vida? Ou o teu parente, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua irmã tem sido a primícia? Que é a primícia? Primeiras coisas. Quem tem sido a primeira coisa quando você se levanta? A sua oração a Deus? O seu agradecimento? Quem tem sido a primícia na tua vida? Semeais muito, mas recolheis pouco. E quando recebe salário, recebe num saco furado. É o carro que quebra, é o aparelho que queima, é o filho que fica doente. Vai medir o termômetro cai no chão. Sabe por quê? Porque não é fiel a Deus. Eu estou como profeta de Deus para te dizer, é nesse deserto que eu como profeta e você como ovelha está vivendo, que Deus vai te dar as maiores vitórias da sua vida. Aleluia, eu creio, oh glória, e pula, e rodopia, e tal, e expulsa demônio, e cura em nome de Jesus, e fala língua estranha, e rodopia na igreja, eu manto, glória, manto, monte, rodopia. Mas quando Deus fala assim, você tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, nos seus votos. Eu não creio não. Porque eu tenho que... Não existe oração para a vida financeira. Você não expulsa demônio. Você não expulsa demônio sem jejum e sem oração. E sem vida no altar. Você não cura em nome de Jesus se você não tiver uma vida santa. Se não tiver em jejum e oração. Mas também você não prospera se não for fiéis nas suas finanças. Deus está te colocando e está te dizendo, pega os 5 pães e os 2 peixes, entrega na minha mão, disse o Senhor Jesus. Pega o pouquinho de azeite e um punhadinho de farinha, faz um bolo, entrega para o profeta, entrega para a obra, porque assim te diz o Senhor. A farinha da panela, a farinha da botija, a farinha da vasilha, o azeite da botija não vai faltar. Agora, se você acha que o teu dízimo, se você ganha 1.000, se você acha que R$100 resolve a sua vida, fique para você. Você vai ver que a palavra vai se cumprir.
Aqui, ó, eu estou com a palavra de Deus. Se você acha, se você ganha 2.000, você acha que dá dízimo R$200 na igreja é muita coisa, pegue esses R$200 para você e veja Malaquias 3:10. Com maldição sois amaldiçoados. Eu não estou amaldiçoando ninguém. É a palavra que diz. O Senhor Jesus disse: você não pode fazer estas coisas e omitir aquelas. E aí? Vai ficar reclamando? Vai continuar quebrando tudo na sua casa? Qual foi o voto que você fez com Deus? Eu não vou dizer nomes por questão de ética, mas tem gente que só serve para sugar a gente, ó. Só suga profeta. Tem coisas que não liberava, tem coisas que não foi liberado. Mas quando a palavra profética saiu da boca do profeta, aconteceu, não aconteceu? E você cumpriu com o seu voto? Cumpriu? Não? Então se prepara, porque o juízo de Deus vai vir sobre a sua vida. A Bíblia diz que é melhor que não votes do que vote e não paga. Sabe por que dessa mensagem? Porque eu quero ver a sua vida mudada. Você que expulsa demônio vai ser próspero. Você que é próspero vai expulsar demônio. Você que cura em nome de Jesus vai ser próspero e vai expulsar demônio, porque a obra de Deus é completa. Mas saiba de uma coisa: talvez o Senhor Jesus te chamou para ser um empresário, um mantenedor da obra de Deus. Você faz tudo, menos ser um mantenedor. Talvez o Senhor Jesus te chamou para ser um grande empresário. Talvez o Senhor Jesus te chamou para ser um evangelista. Talvez o Senhor Jesus chamou para você para ser um levita. Talvez o Senhor Jesus chamou você para fazer missões. Talvez o Senhor Jesus chamou você para assistência social da igreja, para arrecadar alimento, para distribuir para os pobres, para as pessoas mais necessitadas. Cada um vai ficar na chamada em que o Senhor Jesus te chamou. A minha chamada é profeta. A minha chamada é expulsar demônios, curar em nome de Jesus, profetizar milagres sobre a sua vida, expulsar demônios, e para todos os lugares, abrir igrejas, libertar o povo, curar, expulsar demônios. Mas talvez a sua seja manter a obra de Deus. Ei, enquanto nós estivermos nesta terra, você precisa de dinheiro. Se você for buscar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai falar mais de prosperidade, de dinheiro, do que de salvação. Porque se não haver prosperidade, não tem como enviar, não tem como manter as igrejas abertas, não tem como pagar a luz, a água, o aluguel das igrejas. Você quer ter uma vida próspera? Quer comer o melhor da terra? Se credes e obedeceres, comerás o melhor desta terra. Eu quero que você pegue essas referências, estude a palavra, e você vai ver que os 5 pães e 2 peixes, você vai ver pai da fé. o azeite da botija. Isaac não teria recebido uma virtuosa esposa. Sem a oração, Que Deus possa, Israel. José não que teria Deus vencido. possa abençoar Grande como líder. a sua Seu vida lugar preferido no não poder fosse do o nome de Monte Jesus. Horebe, Monte da Amém. oração. Amém? Sem oração, Fiquem Elias não todos seria o homem na de paz